Apresentação está aqui. Boa noite de novo, que eu acho que eu já abracei quase todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui numa data tão especial. E boa noite para os internautas. Eu vou ficar meio assim, olha, aparecendo para vocês e sumindo, porque eu tenho dificuldade de ficar presa no lugar e tem gente que está escondida aqui, viu, seu Paulo, dona Ângela? Eu não vejo direito vocês. Mas, enfim, estou muito feliz. Feliz com os abraços que eu já recebi, feliz de saber que é uma data especial para vocês, feliz de ter visto um grupo de música cantando, tão lindas, que vocês não cantam só, né, a música, vocês vivenciam. A gente vê vocês se movimentando e entrando na música, isso é muito gostoso, porque a gente capta melhor. Então, e os internautas aí, um abraço para todos vocês, tá? Afinal de contas, são todos patrimônio dessa casa, né? Então, a dona Ângela, quando me solicitou o tema, aí eu peguei e falei assim: será que esse tema, dona Ângela, ela tem uma finalidade específica, né? Porque você comemorar, né? As pessoas todas reunidas, uma vida de comunhão. Eu liguei para ela e falei: dona Ângela, o que que a senhora está querendo com essa temática? Eu vou desligar aqui. Pode? Aí ela falou para mim assim: não, vou te mandar todas as celebrações. Eu falei: bem, então eu vou tentar ficar mais presa, de fato, na celebração da vida em comunhão, para eu não entrar nas outras temáticas, porque todas são de celebração, porque vocês terão um mês de comemoração do aniversário, né? E eu comecei aqui pegando a foto das meninas aqui no, na última vez que eu estive aqui. Não tá- A última vez que eu estive aqui. Não está passando, não? O que que eu faço? Não, eu quero antes. É aqui, ó. Então, eu peguei as meninas cantando, porque foi a única foto que eu tinha, porque eu queria encher isso aqui da vida de comunhão de vocês, mas eu não tinha. Eu só tinha essa e uma outra. Mas eu quis aproveitar também pela mensagem do dia de hoje, né? Mas antes de a gente verificar, assim, olhando para esse conjunto de pessoas realizando uma atividade dentro de uma casa espírita, isso já traduz muito o que a gente pretende trazer como reflexão aqui neste momento. Eu tenho certeza que para cada uma delas que estão, né, para cada uma que está aqui presente, na cabecinha de cada uma está passando uma coisa. E no coração de cada uma tem uma vibração. Assim como todos nós que estamos aqui, viemos para essa casa nesta noite carregados com as nossas próprias emoções, com os nossos compromissos que ficaram lá na nossa casa, com as nossas responsabilidades, com os nossos pensamentos, e sabemos que se a gente for abrir o tempo aqui para cada um falar de si, todas as narrativas serão distintas. E quando a gente fala de uma vida de comunhão, a gente é exatamente isso, é um conjunto de pessoas que sabem, que estudaram, que têm conhecimentos, mas que têm emoções, que têm sentimentos, e então essas pessoas, elas estão carregadas desses sentimentos que a gente às vezes tenta traduzir, como eu coloquei aqui. A gente não vê vocês mecanicamente cantando, vocês estão vivenciando a música. Mas quando a gente vai falar de convivência, a gente também não pode ser generalista. A gente não pode dizer que o que a gente enxerga aqui é que todas estão felizes, né? Que todas estão carregadas de um sentimento para comemorar a data especificamente. Pode ser que dentro dessas pessoas exista alguma ou algumas que estão cheias de preocupações. Embora o rosto esteja transparecendo essa alegria, essa parceria, essa vontade de estar aqui juntas, o fato é que intimamente
lá no fundo do coração de cada uma. A gente não pode avaliar, é específico. Cada um sabe o que sente, o que sofre, o que está vivenciando neste exato momento, né? Então, quando a gente vai falar de comunhão, nós estamos comunhando de fato o quê? Aqui, nesse instante, nós estamos falando da celebração, que são exatamente os 39 anos da casa, né? Desde o início, o Heraldo ele fez o comentário, o eu ouvi mais alguém falando, não lembro quem foi, acho que foi o Daí que falou do aniversário da casa. E o fato é que a gente vai comentando, né, aquelas flores lindas que estão lá atrás. Foi a senhora, dona Ângela? Então, que a dona Ângela já deixou ali para todo mundo, para alegrar o ambiente. Aí você vê que cada um vem carregado da sua própria emoção e dos seus próprios fazeres, né? E além dessa questão do dia, de comemoração dos 39 anos, que na realidade foi ontem, nós temos hoje também a data do 8 de março, onde a gente sabe que o dia 8 de março é uma data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que na realidade uma data que foi reconhecida pela ONU em 1975, mas que na realidade, desde a data de 1917, mulheres reivindicaram as diferenças que haviam de tratamento única e exclusivamente por terem gêneros diferentes. E as mulheres, já naquele momento, elas percebiam que tinham coisas que não precisavam se tratar de maneira diferente. E elas, então, começaram a reivindicar essas questões. E olha, a Organização das Nações Unidas se reconhece em 1975 e ainda hoje, nós já viramos o século, nós temos tantas questões de gênero ainda sendo conversadas no mundo inteiro. Tá me Então, comendo. nós observamos que a vida em comunhão, ela não é tão simples, porque a cada assunto que a gente vai tratar, existem elementos que são muito específicos. E a gente não consegue entrar nem na mente, nem no coração das pessoas a respeito de todas essas questões que, em poucos minutos, nós já fizemos o levantamento. Quem dirá na vida semanal de uma instituição como essa daqui? Quantas reuniões existem? Em cada reunião, uma finalidade específica, né? Quantas conversas vocês têm antes de chegar aqui e depois que saem daqui? E ainda as interrelações que existem com a espiritualidade. É quando a gente vem tratar de assuntos específicos da espiritualidade, mas quando a gente não vem tratar também. Porque essa instituição ela é aberta, tem pessoas que adentram aqui, nunca ouviram falar de espiritismo, muito menos a interrelação do mundo material com o espiritual. Então, são muitas questões numa vida em comunhão. E hoje, nós, olhando para essas meninas e usando todas elas como exemplo para falarmos o assunto, iniciarmos esse assunto, nós estamos com um pensamento em torno da mulher, em torno da comemoração desta casa. E isso é muito bom, porque são causas nobres, são causas necessárias da gente abordar, né, o entendimento. Mas, tratando especificamente da temática que a dona Ângela me incumbiu, nós então trazemos aqui uma convivência, né, de Jesus com os seus apóstolos, onde ele comungava não só da palavra, não só dos seus ensinamentos, mas ele olhava profundamente para cada um desses homens e conseguia fazer a leitura do que estava lá no fundo de suas almas. Porque Jesus tem essa capacidade, Jesus ele consegue enxergar verdadeiramente quem somos. E embora ele conseguisse verificar a fragilidade no olhar, né? E talvez a ignorância, do ponto de vista do ignorar, não ter conhecimento a respeito das coisas espirituais que Jesus veio trazer, porque a gente, de acordo com a narrativa de Humberto de Campos, Jesus, logo no início, quando ele começa a juntar os seus apóstolos, ele encontra Hanã, que era um senador importante, um juiz importante,
que foi inclemente na causa de Jesus, acabando por ter a condenação do Cristo na crucificação. Hanã aborda esse galileu que estava ali nas imediações de Jerusalém, justamente com esse intento de convidar os seus apóstolos para instalar o reino de Deus na terra. E Jesus convida exatamente homens comuns como nós. E é exatamente desses homens comuns que ele faz a implantação do reino de Deus na terra. Esses homens comungaram com Jesus durante 3 anos e só conseguiram compreender verdadeiramente a mensagem do Cristo após o momento derradeiro. Porque só depois da crucificação que eles sentiram verdadeiramente aquilo que Jesus tinha falado, porque eles perceberam que ele vivenciou absolutamente tudo. E, inclusive, vivenciou aquilo que nem era de sua própria necessidade, mas ele vivenciou para nos exemplificar. E depois, então, do momento da crucificação, foi que alguns deles tomaram para si a responsabilidade de continuar propagando o reino de Deus na terra. Então, se a gente observar nesse gesto de Jesus comungando aquilo que ele tinha sido o enviado por Deus para realizar no nosso planeta, convidando para compartilhar com ele homens que não tinham a mesma mentalidade, nem mesmo a maturidade espiritual, nós observamos a profundidade do que é comungar. Às vezes a gente pensa que comungar é somente compartilhar com aqueles que nós temos afinidade. Nós aqui todos temos uma afinidade em comum. E estamos aqui nesta casa para estudar o Espiritismo. Todos nós temos em comum o interesse pelo Espiritismo. Mas não é só isso. Comungar é muito mais do que isso. Jesus, além de trazer todos esses ensinamentos, ele ainda partilhava da bebida e do alimento com aqueles irmãos. Ele se colocava na mesma condição socioeconômica que esses irmãos para poder comungar verdadeiramente, 100%, tudo aquilo que ele tinha para oferecer e ensinar com aqueles homens que ali estavam. E aí eu pergunto para vocês, que pena, Heraldo, ficou lá atrás do coisa da imagem que eu queria mostrar. Eu peguei uma outra foto, dá para trazer para cá? Eu peguei uma outra foto nossa para mostrar. Ai, deixa assim então. Isso. Para poder mostrar e perguntar para você se existe alguma diferença isso aqui, ó. O que Jesus estava fazendo? E o que nós estávamos fazendo aqui? Concorda, gente? Seu Paulo, o senhor ficou cortado aqui, ó. O senhor está aqui, ó. O senhor está aí. Então, eu pergunto para vocês, qual é a diferença? Foi o tempo? É as características que nós nos apresentamos, né? De uma época, o tempo passou, mas é a mesma coisa. O homem é um ser social. Nós não conseguimos ficar sozinhos. Esse período do Covid trouxe um desespero para muitas pessoas que não sabiam ficar sós e desenvolveram, inclusive, doenças por conta disso. Tem pessoas que gostam de ficar mais reservadas, mas o fato é que o ser humano é o único mamífero que não sobrevive sozinho nos primeiros tempos da sua vida. Ele precisa de um humano para cuidar dele. E, além disso, nós só nos caracterizamos como bípedes porque tiveram outros bípedes que nos ensinaram que a gente deveria se colocar de pé. Por isso que a gente saiu do engatinhar e se tornou bípede. Porque se nós fôssemos criados por animais, como já existem narrativas de antropólogos, sociólogos, estudando tribos que viviam em aldeias, nas florestas, onde as crianças saíam ali do convívio da família e se perdiam na floresta, quando elas são encontradas depois de muitos anos, elas apresentam características dos animais, o comportamento é dos animais. Por quê? Porque a gente precisa de um humano para se espelhar
e para ter comportamento como humano. Quando a gente, então, fala da comunhão, nós nos espelhamos em Jesus, que é nosso guia e modelo, e tentamos, nós que somos cristãos, seguir os seus exemplos. E é a partir de Jesus que nós, então, estamos aqui compartilhando, comungando disso tudo. E isso é bom ou não é? Maravilhoso, né? Pois então, aí a gente foi buscar no dicionário a o significado, né, para a gente não falhar para falar da comunhão de uma forma rasa, de uma forma superficial. E aí eu grifei para vocês aquelas definições para elas não se repetirem, independente se está na origem latina ou grega ou se traz um significado teológico. Olha só quantos significados maravilhosos. A ação de unir, associar ou compartilhar, ter em comum, essa ideia de ter em comum, a parceria, descreve a parceria, participação, participação conjunta, a união profunda, compartilhamento de vida, fé e propósitos, e, no aspecto teológico, a união das pessoas com Deus, com a comunidade, né? Aqui está no caso eclesial, porque a comunhão, para os católicos, tem um aspecto religioso diferente do nosso, né? Inclusive dentro dos rituais. E a partilha espiritual, que é igual para todos nós. Então, olha quantos significados, e aí a gente sintetiza. Na realidade, comunhão, portanto, significa unir-se para compartilhar algo, tornando a experiência comum a um grupo ou união íntima com o sagrado. Então, é isso tudo junto e reunido que nós estamos aqui, compartilhando, comemorando, felicitando, né? E vivenciando tudo isso, e é maravilhoso. Mas para continuar falando para vocês a respeito do compartilhar, eu queria trazer uma história da ratoeira para poder depois fazer uns comentários e eu quero interagir com vocês, tá bom? Então eu vou fazer a leitura dessa história. Então diz que um rato, ele estava olhando pelo buraco lá da casa onde ele vivia, quando ele viu que o fazendeiro chegou com um pacote. Aí ele ficou todo assanhadinho, né, no que poderia ser de comida. Só que logo ele descobriu que o que tinha naquele pacote era uma ratoeira, o que fez o ratinho ficar desesperado. Aí ele sai correndo pela fazenda, que era o lugar que ele morava, advertindo a todos os animais: tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira. E aí ele faz aquele estardalhaço para anunciar a chegada da ratoeira. E aí os animais individualmente foram procurados pelo seu rato. Então ele vai primeiro na dona galinha e os seus pintinhos e fala: tem uma ratoeira na casa. E a galinha responde: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, não me incomoda. O ratinho ficou feliz com isso? Claro que não, continua ele aqui fazendo as orações dele a respeito da ratoeira. Aí ele sai do convívio da dona galinha e vai procurar o seu porco. E aí ele fala a mesma coisa para o seu porco, e o seu porco responde: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar. Fique tranquilo que o Senhor será lembrado nas minhas preces. Novamente, o ratinho continua desesperado a respeito do que poderia acontecer com ele e vai até aos Dona Vaca, né? Quando ele chega lá, ele falando da ratoeira, ele diz: o quê, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Coitado do ratinho, gente, fica desesperado. Então ele volta para casa, cabisbaixo, todo chateado, para poder encarar a tal da ratoeira que estava lá na expectativa dele. E aí o que, que acontece? O ratinho vai para a casa dele, entra para a casinha dele, e naquela noite ouve-se o disparo da ratoeira. A esposa do fazendeiro levanta para poder ver o que, que era. Como estava tudo escuro, ela não viu. A ratoeira, então, pegou a cauda de uma cobra venenosa. O que, que essa cobra fez? Picou a mulher do fazendeiro. E aí o fazendeiro, mais que rapidamente,
leva a mulher para o hospital e ela volta do hospital febril. Nada melhor para tratar uma febrezinha do que uma canja de galinha. O que, que o seu fazendeiro fez? Ele pegou o seu cutelo e foi preparar o ingrediente principal. E aí, então, faz uma canja de galinha para poder cuidar da esposa. Ocorre que o tempo passou, a febre permaneceu e ela não melhorava. E aí, então, para alimentar aquele povo, os parentes que começavam a vir para visitar a esposa do fazendeiro, ele precisa matar o porco para poder sustentar aquela turma toda. E aí o tempo passa, ela não melhora mesmo e chega a desencarnar. E aí, para poder sustentar aquele povaréu que vai para o funeral, ele manda matar o boi. E aí a moral da história. Qual é a moral da história? O problema de um é problema de todos quando nós convivemos em comunhão. Então, aquilo que a gente considerava que não era problema do rato, o que, que aconteceu no andar da história? Aí a gente traz essa realidade para a nossa vida de comunhão, na nossa casa espírita. Às vezes, não é todos os dias que a gente acorda cantarolando, né? Igual a Sandra acordou na quarta-feira cantando aí sem parar. Não é todo dia, né, Sandra? E pode ser que nesse dia a gente tenha uma atividade na casa espírita e a gente vem para a casa espírita cabisbaixo. Quando chega aqui, a gente não trata as pessoas do mesmo jeito. E aí, quando a gente não trata as pessoas do mesmo jeito, pode ser que as pessoas interpretem a gente dizendo: nossa, Cristina hoje está mal educada. Passou por mim e nem cumprimentou. E, na realidade, pode ser que naquele dia a gente não está muito bem e o que a gente está precisando é de um carinho e de um abraço. A gente não pode fazer julgamentos, justamente por causa daquela colocação que a gente fez no início. Nós não sabemos o que se passa na mente, no coração das pessoas. O fato é que o problema de um sempre será o problema de todos nós, se verdadeiramente nós vivemos uma vida de comunhão. E aí, aquele amigo que chegou cabisbaixo na casa, o que, que a gente vai fazer? Fulano, você não está com o mesmo sorriso. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. E se ainda assim a pessoa não quer abraço, a gente vai respeitar. Tá bom, tudo bem, mas eu estou aqui. Se você precisar de mim, estou disposta a conversar, né? Então, existem maneiras da gente tratar essas situações e demonstrar verdadeiramente que a gente se preocupa. Então, nós trouxemos uma reflexão que está aqui nesse livro, A Convivência na Casa Espírita, onde o autor ele traz considerações baseadas nas falas de Kardec, quando ele vivia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É um livro bastante interessante. E ele diz assim, que a Casa Espírita ela cumpre a sua missão educativa, né, dentro da doutrina, quando os participantes assumem conscientemente o processo de autoconhecimento e vivência da ética do homem de bem. Meus irmãos, vocês concordam que nós sabemos muito mais intelectualmente do que propriamente praticamos tudo aquilo que nós aprendemos? Todos nós. Mas por causa disso, porque a gente não consegue vivenciar de fato 100% isso daqui, a gente vai deixar de ter uma vida em comunhão? Foi dito que a gente precisa ser perfeito para ter uma vida de comunhão? Não. Mas todos nós entendemos o que é o sagrado. Sagrado para a gente é a gente entender a doutrina do Cristo e é a gente seguir esse roteiro. E aí, então, Kardec, quando ele funda a Sociedade Parisiense, ele tem um lema, que é muito importante esse lema. Ele fala do trabalho da solidariedade e da tolerância. O trabalho e a solidariedade é mais fácil da gente compreender, mas às vezes a tolerância, a gente fica meio equivocado, meio embaraçado. Então, eu trouxe uma consideração do autor quando ele diz, eu não vou saber de cor, não. Ó. Como é que eu faço aqui? É só puxar? Eu vou precisar da sua ajuda aqui. Tolerar não é um ato passivo, né? Não é uma atitude, vamos colocar. Passiva contemplativa. Tolerar não significa assumir uma postura de neutralidade, encobrindo a verdade, pois esta deve estar presente em todos os momentos. Mas a verdade nunca deve ser agressiva, sob pena de desvirtuar-se. Veja bem, a gente tem que estar com a verdade,
né? Sempre. Mas a gente não pode usar a verdade de uma forma onde o outro vai sentir-se menosprezado ou agredido, porque a gente está colocando a verdade. Um dia, Divaldo perguntou para o Chico se o Chico contava mentira. Aí, sabe qual foi a resposta do Chico? Eu acho linda essa resposta. Ele riu para o Divaldo e falou assim: eu adio a verdade. É lindo isso, é delicado, né? Então, a gente então não usar a verdade de maneira agressiva, sob pena de desvirtuar o foco daquilo que é verdade. Se aceitássemos o relativismo dos valores, estaríamos considerando que cada pessoa teria direito à sua verdade, definindo critérios próprios para o homem bom e o mau. Como nós somos cheios ainda de equívocos nas nossas vivências, é bom que a gente se sinta firme, seguindo aquilo que Jesus propõe como verdade, porque nós ainda somos muito falhos. Não é à toa que Jesus recebeu a missão maior por Deus e nós, que somos os incumbidos também de realizar, e estamos aqui pelejando para dar o nosso melhor, né? Mas, quando a gente fala, então, de realizar a comunhão da melhor maneira que a gente consegue, nós precisamos pensar nesses três elementos, que são elementos que Pestalozzi nos ensina como utilizar. Então, nós temos aqui a cabeça, que representa o quê? O intelectual, o aprendizado. As mãos, que significam o quê? A nossa ação. E o coração, que representa as nossas emoções. Pois então, todo mundo entendeu o que Pestalozzi, professor de Kardec, ensinava. Ele dizia que o processo de educação do ser humano tinha que se basear nesses três itens: a vida intelectual, psicomotora e a moral. Porque somente esse conjunto queria tornar o sujeito capaz de compreender a mensagem do bem, a mensagem do amor, o propósito da vida. Porque adianta a gente ter muito conhecimento, mas a gente não saber colocar em prática? A gente lá na nossa casa recebe muitas pessoas com muitos diplomas, que até estudam intelectualmente a doutrina espírita, mas quando você fala para poder, por exemplo, Thales, trabalhar com evangelização, não entende nada de evangelização. A gente precisa ensinar a colocar aqueles conhecimentos que foram aprendidos em prática para a criança e para o jovem, ou até mesmo para o adulto. Porque não é simplesmente a gente querer ensinar abrindo um livro e fazendo leitura. Existem métodos para alcançar o entendimento melhor das pessoas. E dessa forma, então, nós precisamos desse conjunto para desenvolver de fato as nossas capacidades e, na vida em comunhão, nós nos tornarmos mais agradáveis uns para os outros e, portanto, tornando a nossa vida mais feliz. Porque a gente só consegue ser feliz se a gente tem a validação de um grupo, se a gente tem a validação das pessoas. Não existe uma pessoa que fica cantarolando sem parar, com as outras pessoas olhando para a cara dela com cara de aborrecido, não é verdade? Isso é impossível de acontecer. Então, nós queremos colocar que existem alguns aspectos importantíssimos para a vida de comunhão, e eu vou passar rápido, porque eu só tenho 3 minutos, que é a experiência da conexão, ou seja, a gente precisa aprofundar as relações humanas, a gente tem que fortalecer os vínculos. Como é que a gente fortalece os vínculos? Fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, a celebração de momentos que são importantes, a celebração da vida, a celebração do amor, a celebração da amizade, né? Isso tudo é muito importante. A gratidão e a alegria. É a gente valorizar as pequenas realizações, assim como também as grandes realizações. É a gratidão a respeito dos problemas que acontecem nas nossas vidas. É a forma de gratidão mais profunda, conforme Joana de Ângeles, porque a gente agradece os momentos bons, a gente pode agradecer pelo mal que não nos pega, que não chega até nós, que não nos atinge, mas a gente também precisa agradecer o mal que nos atinge, porque a gente sabe que a gente avança muito mais rapidamente, a gente amadurece a respeito de questões que a gente não tinha entendimento quando a gente sofre, quando a gente vivencia a dor. Então, a dor também é importante. Outra questão importante é o sentido espiritual,
que é o compartilhamento daqui da fé, como é o que a gente está fazendo. E a gente também receber o apoio, que é a questão que eu falei para vocês, da validação, né? Cada momento é muito importante. E se a gente for falar dentro da doutrina espírita, a gente sabe que Kardec ele nos ensinou que nós podemos, né, vivenciar, aprender, mas não é para ficar só no ritual, só no entendimento. Nós precisamos, de fato, vivenciar tudo isso daqui. Né? O amor ao próximo, a solidariedade, tudo que nós fazemos, tudo que nós aprendemos. E ele diz que somente a caridade vivenciada é que nós vamos ser salvos. E o que é a verdadeira caridade, conforme os Espíritos nos ensinaram? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, se a gente não tem esse tipo de sentimento na vida de comunhão e a gente se apega às questões menores, nós vamos sofrer muito. E aí a gente precisa pensar qual é a missão da casa espírita, porque se eu quero vivenciar a vida de comunhão, eu tenho que ter um entendimento que dentro de uma casa espírita a gente precisa acolher, esclarecer e consolar. A gente, então, vai vivenciar com as pessoas, oferecendo o que a gente tem de melhor, a gente precisa estudar e a gente precisa colocar em prática, que é exatamente tudo aquilo que Pestalozzi havia dito. E uma casa espírita, ela recebe vários títulos, várias colocações que os espíritos nos trazem, né? E é bom que a gente pense também que a casa espírita, conforme as narrativas de André Luiz, de tantos espíritos que trazem os casos que acontecem na espiritualidade, os socorros que acontecem, é que é um verdadeiro poço avançado de socorro. Porque dentro de uma casa espírita e dentro das igrejas sérias, são produzidas energias que são levadas para socorrer almas aflitas, que podem estar encarnadas como desencarnadas. E quando a gente está comungando de tudo isso daqui, nós estamos recebendo e, ao mesmo tempo, nós estamos compartilhando energias. E existem espíritos neste salão trabalhando que separam essas energias. E essas energias são direcionadas de acordo com a necessidade daqueles que serão socorridos. Então, comungar também com o mundo espiritual, oferecendo para o mundo espiritual tudo que nós temos para oferecer. E aí, avançando um tanto mais no que Kardec trouxe sobre o trabalho, a solidariedade e a tolerância, a Joana de Ângeles ela propôs que nós, na Casa Espírita, nos espiritizássemos, que é, de fato, estudar a doutrina espírita, porque às vezes a gente estuda um monte de coisa, menos espiritismo. A gente quer inovar trazendo um monte de teoria do mundo e esquece de ajustar dentro do propósito do espiritismo, se esquecendo que é somente dentro da casa espírita que se ensina o espiritismo. E ninguém no mundo tem um entendimento da vida espiritual como nós temos. Para os grandes intelectuais e as pessoas que falam que conseguem viver bem no mundo, mas que são materialistas ou são agnósticos, basta um ente querido desencarnar para essa pessoa se ver sem chão. E o único lugar que ela vai encontrar consolo, conforto e entendimento é dentro de um ambiente espírita, porque não existe outro lugar que fale que a vida continua e que a gente vai se reencontrar. Então, essa missão é nossa. Então, nós precisamos levar muito a sério de comungar doutrina espírita. Isso é muito importante. Outra questão, a gente precisa se qualificar. Nós encontramos espíritas que acham que o conhecimento que tem é suficiente para aquilo que desempenha. Nunca será, porque a doutrina é uma doutrina progressiva e ela traz conteúdos novos sempre. À medida que o mundo vai avançando, a gente vai amadurecendo, novos elementos são acrescentados para o nosso entendimento, para o nosso avanço, né? E, por fim, Joana propõe a questão do humanizar. O que é o humanizar? É nós nos olharmos com os olhos uns dos outros, entendendo que as vicissitudes da vida, que é o frio, a fome, a doença, todas as questões que a gente vive porque estamos encarnados, faz-nos iguais.
Se nós olharmos o capítulo Sede Perfeito, se não me engano, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá chamado o dever, que o espírito de Lázaro diz que as aflições do mundo elas são semelhantes. E isso é uma estratégia de Deus nas nossas vidas. Porque toda família tem um caso de doença, tem um caso de decepção, tem um caso de falência financeira, tem traição, toda família tem. Toda família tem. Tem a perda de um ente querido, um arrimo de família. E as dores, elas são semelhantes, espalhadas aí pelo mundo afora. Mas por que Deus usa isso estrategicamente? Porque nós, quando formos atentar contra o outro, ou quando a gente desejar, pelo menos em pensamento para o outro, porque o outro nos feriu, a gente saber que aquilo que a gente está desejando para o outro não foi bom para a gente. Então, é por isso que as dores são semelhantes. Mas, no entanto, Deus é tão maravilhoso conosco que as possibilidades de felicidade, elas são inúmeras. E elas não são iguais. Porque tem família que recebe bebezinhos queridos e tem família que não teve bebezinhos. Tem família que a gente felicita quando alguém passa no vestibular, consegue um emprego, e tem família que não tem isso. Mas tem família que tem gente que canta, que é uma beleza igual vocês, e tem família que ninguém canta. Então, as possibilidades das alegrias, elas são diversas. E a gente vê os recursos todos os dias chegando para a gente. A gente tem um anoitecer da vida todas as noites, né? O dia se fecha, mas todas as manhãs nós temos a claridade que Deus nos proporciona para a gente perceber que nós temos chances todos os dias de comungar com o Pai que é Deus, a respeito da nossa vida, a respeito de todas as possibilidades, encher o nosso coração de amor para vivenciar tudo isso que é possível da gente vivenciar num ambiente como este aqui. Eu não vou continuar com os slides por causa do nosso tempo, mas eu quero que essa mensagem até aqui venha abraçar todos vocês e que a felicidade alcance todos os nossos corações. Muito obrigado e parabéns aos Missionários da Luz por tudo que vocês conquistaram até aqui. Beijo em todos.